No início de 2008, o Brasil vivia o auge do boom das commodities, com o PIB crescendo rapidamente e o desemprego em níveis historicamente baixos. Mas ainda faltava alguém que representasse o empresariado brasileiro para o mundo. Foi assim que, em 6 de março de 2008, surgiu esse alguém, Eike Batista, que apareceu pela primeira vez na lista da Forbes na 142ª posição. Sua ascensão meteórica até o 7º lugar da lista o transformou em figurinha carimbada em eventos com políticos e empresários. Porém, em pouco tempo, seu império desmoronou, cercado por denúncias de lavagem de dinheiro e corrupção. Por isso veremos como Eike se tornou a 7ª pessoa mais rica do mundo, como sua ambição destruiu suas empresas e, por fim, ele realmente pode dar a volta por cima? Quem criar coisa do zero. Todas as minhas companhias, toda a riqueza criada começou do zero. Nunca comprei nada, eu comprei ativos, né? E a gente criou uma riqueza baseado em negócios criados do zero. Isso é bem, não sou comprador, não. Eike Furquian Batista da Silva nasceu em 3 de novembro de 1956, em Governador Valadares, Minas Gerais. Filho da alemã Jutta Furquian, com Eliezer Batista, engenheiro, ex-ministro de Jango e ex-presidente da Vale. Por conta do trabalho de seu pai, Eike morou em Vitória e no Rio de Janeiro, onde ficou até os 12 anos de idade, quando se mudou com a família para a Europa. Na adolescência, viveu entre Suíça, Alemanha e Bélgica, mas por volta de 1974, seus pais decidiram retornar para o Brasil, mas Eike optou por permanecer na Europa. Naquele mesmo ano, ingressou na Universidade Técnica de Haken para cursar engenharia metalúrgica, mas por volta de 1978, Eike abandonou o curso e, para se sustentar, passou a trabalhar como vendedor de seguros. Pouco tempo depois, deu seus primeiros passos como intermediário comercial, vendendo produtos brasileiros como carne enlatada para o Congo. Com o tempo, passou a negociar pedras preciosas, aproveitando o contato com garimpeiros e vendendo diamantes para belgas e portugueses. No final da década de 70, surgiu uma nova oportunidade: a Corrida do Ouro, que movimentava regiões como Pará, Goiás e Amazonas. Vendo ali a chance de enriquecer, Eike voltou para o Brasil. Aos 23 anos, a lábia conquistada em experiências anteriores fizeram com que ele conseguisse convencer 2 joalheiros a investirem $500 mil para investir em uma mina de ouro. Quando soube da decisão, Eliezer Batista ficou indignado. Fui eu, meu irmão, que era meu sócio, e mais um diretor financeiro. Eu comecei a contar, comprei um garimpo, vou colocar em produção. Ele olhou pra gente assim, deu um murro na mesa, falou assim: eu vou lhe dar um diploma de idiota. Mas o investimento deu certo. Em 1981, Eike iniciou suas operações em Alta Floresta, no Mato Grosso. Apenas um ano depois, já havia acumulado um patrimônio de $6 milhões. Dinheiro esse que usou para mecanizar a produção, algo que era raro na mineração amazônica na época. Apesar do sucesso inicial, ele enfrentava sérios problemas logísticos. Para superá-los, firmou uma parceria com a Paranapanema, que comprou 50% da mina e se comprometeu a ampliar a capacidade de produção. Com a operação estabilizada, partiu para a expansão, adquiriu uma nova jazida no Amapá e logo depois uma terceira em Paracatu, Minas Gerais, dessa vez em parceria com a Rio Tinto. Seu crescimento acelerado chamou a atenção da mineradora canadense Treasure Valley, que propôs uma fusão. Dessa união, nasceu a TVX Gold, empresa que marcou sua estreia no mercado internacional e deu origem à superstição empresarial com a letra X, símbolo que, para ele, representava a multiplicação de riqueza. Eike ficou com 11% da nova companhia e assumiu o comando da operação. A TVX passou a ser negociada nas bolsas de Nova York e Toronto, e desde a fusão com os canadenses, ele já pensava em estruturar uma holding que reuniria todos seus empreendimentos. Era o início do que viria a se tornar o Império X. O que a gente aprendeu nos últimos 30 anos foi realmente enxergar o que vai acontecer na frente acontecimentos econômicos de um país. Na parte econômica, quer dizer, eu enxergo um crescimento contínuo de 10 anos. Agora, os projetos da companhia são desenhados para durarem 50, 100 anos. Eu acho que isso é uma grande... Nos anos 90, Eike Batista era frequentemente retratado pela imprensa como um playboy, casado com a modelo Luma de Oliveira e campeão nacional, americano e mundial de corrida de lancha. Ao mesmo tempo, ele conduzia a TVX a se tornar uma das maiores mineradoras de ouro do mundo, com operações em diversos países e valor de mercado de até $1,7 bilhão.
Mas a aposta em um complexo de minas na região de Cassandra, na Grécia, revelou-se um erro grosseiro. Protestos locais contra a exploração atrasaram o início da operação e, simultaneamente, o preço do ouro despencou. A empresa quase foi à falência. A Ike não teve outra alternativa a não ser vender a TVX em 2001. Após essa derrota, ele decidiu reinvestir os recursos obtidos com a venda da TVX em novas empreitadas aqui no Brasil. Para centralizar suas operações, fortaleceu o grupo EBX, fundado originalmente em 1983, mas que se consolidou a partir da experiência com os canadenses, como a base do chamado Império X. Nos primeiros anos, o grupo se dedicou a iniciativas modestas. Um dos primeiros projetos foi a JPX, fabricante de jipes, cujo modelo principal era o Montes, uma adaptação brasileira do jipe francês A3, com motor Peugeot. No entanto, a produção superou a demanda e problemas recorrentes de superaquecimento acabaram levando ao fechamento da empresa em 2001. Outro projeto foi a FLX, que controlava a marca de cosméticos Claret, liderada por sua então esposa, Luma de Oliveira. A marca se baseava no modelo de franquias exclusivas. A Claret prometia rendimentos de até R$90 mil por ano, o que atraiu cerca de 50 franqueados ao redor do Brasil, mas nenhuma das promessas se concretizou. Os prejuízos, na verdade, chegaram na casa de R$40 milhões e a empresa acabou sendo vendida a um grupo português. Mas foi pós a venda da TVX que a Ike iniciou de fato a diversificação do grupo EBX. Seu primeiro grande projeto nessa nova fase foi a MPX, criada durante a crise energética de 2001. Focada no setor de energia, a MPX construiu a usina termoelétrica Termoceará, um empreendimento de mais de $150 milhões, concluído no segundo semestre de 2002. 3 anos depois, em 2005, nasceu a MMX, voltada à mineração de ferro. A empresa operava em 3 sistemas, Corumbá, Minas Rio e Amapá, e integrava extração mineral com infraestrutura logística própria. Mas como os gargalos no escoamento do minério dificultavam a operação, a Ike fundou em 2006 a LLX, focada em logística. Seu objetivo era desenvolver 2 megaprojetos, o Superporto de Açu, no norte do Rio de Janeiro, e o Superporto Sudeste, em Itaguaí. Com os projetos em andamento, a Ike voltou-se ao mercado interno em busca de capital. O cenário era extremamente favorável. O Brasil vivia o início do boom das commodities. O mercado estava otimista e a economia crescia em ritmo acelerado. Mesmo sem produzir uma única tonelada de minério, a MMX realizou um IPO em 2006 e captou R$1,03 bilhão, o maior do ano até então e o 12º maior da história da Bovespa. Cerca de um ano após o IPO, a gigante Anglo American, na época a única grande mineradora global que ainda não atuava no Brasil, entrou no mercado adquirindo 49% dos ativos da MMX nos sistemas Minas Rio e Amapá por impressionantes $5,5 bilhões. A Ike aproveitou esse momento para ampliar sua visibilidade e impulsionar a valorização das ações de suas empresas. Vivendo a melhor fase da sua carreira, ele lançou mais 2 companhias no mercado de capitais abertos. A primeira foi a OSX, criada em 2009 e voltada à indústria naval e de equipamentos para petróleo, que levantou R$2,8 bilhões. E logo depois veio a OGX, fundada em 2007 e que se tornaria a joia da coroa do Império X. A OGX estreou na Bovespa em 13 de junho de 2008, levantando R$6,7 bilhões, o maior IPO da história da Bolsa Brasileira até então. Surfando na euforia da descoberta do pré-sal, a empresa se posicionava como alternativa à Petrobras. Com isso, arrematou 21 blocos de exploração de petróleo, considerados promissores, o que fez as ações da OGX dispararem ainda mais. As apresentações de Ike eram repletas de promessas ousadas, gráficos otimistas e projeções bilionárias. Sua imagem de empreendedor visionário encantava o mercado. Em pouco tempo, ele se tornou o homem mais rico do Brasil e o 7º mais rico do planeta, com patrimônio estimado em $34,5 bilhões. Mas sua ambição de se tornar o primeiro acabaria o levando a decisões impulsivas que colocariam em xeque todo o seu império. Ike já é o 8º homem mais rico do mundo, segundo a prestigiada revista americana Forbes, e já estabeleceu prazo para ser o primeiro. 2015, 2016. Tão rápido? Você acha rápido? Por muito tempo.
No auge de sua fortuna, Eike Batista esbanjava dinheiro, principalmente no Rio de Janeiro, onde investiu em hotéis, marinas, concessões de estádios e se tornou um dos maiores apoiadores da campanha dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Eike queria estar em todos os setores, um reflexo claro de sua ambição sem limites. Seu sucesso atraiu a classe política, especialmente figuras como Sérgio Cabral, Lula e Dilma Rousseff. Todos viam em Eike uma oportunidade de se associar à imagem do maior empresário do país. Com isso, ele passou a contar com amplo apoio governamental e transformou a OGX em uma das chamadas campeãs nacionais, empresas promovidas durante os governos petistas com o objetivo de se tornarem gigantes globais. Com esse apoio, era quase impossível uma dessas empresas falir, mas enquanto vivia essa lua de mel com o poder público, o mesmo não podia se dizer dos investidores. Apenas 2 anos depois do IPO da OGX, os gastos da empresa explodiram. A companhia contratou nomes de peso da Petrobras, pagando salários altíssimos, para encontrar o petróleo e investiu pesado na extração dele. Porém, o problema foi justamente esse. Investiu-se muito em uma equipe competente para encontrar, pouco dinheiro em profissionais para extraí-lo, o que resultou em uma produção baixíssima. Na época da abertura de capital, a OGX estimava que seus campos, como Tubarão Azul, Tubarão Martelo e Vesúvio, conteriam 10,8 bilhões de barris de petróleo. Mas ao longo de 2012, a produção diária mal passava de 10 a 17 mil barris, muito abaixo das metas anunciadas. Os poços que pareciam altamente promissores, nos relatórios entregavam praticamente nada. Sem receitas para sustentar suas operações e pressionado por uma montanha de dívidas, Eike não teve alternativa. Em 30 de outubro de 2013, a OGX entrou com pedido de recuperação judicial. Em poucos meses, a empresa, que já havia sido uma das mais valiosas da Bolsa Brasileira, viu suas ações despencarem até valerem apenas centavos. Na sequência, outras empresas do grupo, como a MMX e a OSX, também pediram recuperação judicial. Na tentativa de conter a crise, a Eike começou a vender ativos nas áreas de energia, logística e mineração, mas já era tarde demais. O maior grupo empresarial do Brasil nos anos 2000 havia derretido em pouco tempo. Milhares de investidores que acreditaram nas promessas e apresentações otimistas da OGX recorreram à justiça para tentar recuperar parte de seus investimentos. Enquanto isso, os políticos que antes posavam ao lado de Eike em eventos públicos desapareceram. Nenhum deles tentou salvar o grupo. Pelo contrário, o governo se apressou em tentar reaver os bilhões emprestados via BNDES, o que indicava que a situação era ainda mais grave do que se imaginava. Assim, o Império X virou pó. A queda de Eike refletiu o próprio momento do Brasil, que saía do boom das commodities e mergulhava em uma profunda crise política e econômica, uma crise que inevitavelmente também envolveria Eike Batista. Vou dirigir um cumprimento muito especial ao Eike Batista, presidente da IBX. O Eike é o nosso padrão, a nossa expectativa e, sobretudo, o orgulho do Brasil quando se trata de um empresário do setor privado. Mesmo após o colapso completo do grupo EBX, os problemas de Eike Batista estavam longe de acabar. Era hora das autoridades investigarem mais a fundo as irregularidades cometidas ao longo da gestão de suas empresas, e a primeira a agir foi a Comissão de Valores Mobiliários. Em 2015, Eike foi condenado pela CVM em 4 processos envolvendo 4 de suas companhias. A decisão determinou que ele pagasse R$1,4 milhão por omissão e divulgação inadequada de informações ao mercado. 2 anos depois, em 2017, a CVM voltou a condená-lo, desta vez por uso de informação privilegiada. A primeira multa foi de R$21 milhões. Mas isso era apenas o começo. Em 2019, novas penalidades relacionadas ao mesmo crime elevaram o total das multas para cerca de R$536 milhões. Segundo a investigação, Eike vendeu milhões de ações da OGX e da OSX antes da divulgação de balanços negativos, evitando prejuízos pessoais ao custo de enganar o mercado. Como consequência, foi inabilitado por 7 anos para ocupar cargos de administração em empresas de capital aberto e condenado a quase 12 anos de prisão, mas nada abalaria tanto a sua reputação quanto o que viria a seguir. No dia 22 de setembro de 2016, a Operação Lava Jato bateu à sua porta. Foi a fase Arquivo X
que investigava se houve pagamento de propina para beneficiar um consórcio formado pela Mendes Júnior e pela OSX, que em 2012 venceu a licitação para construir 2 plataformas de petróleo da Petrobras. A operação também levantou suspeitas sobre uma doação de campanha no valor de 5 milhões de reais feitas por Ike à reeleição de Dilma Rousseff. Em depoimento, o empresário afirmou ter feito o pagamento por meio de uma conta offshore na Suíça, ligada a João Santana e Mônica Moura, ambos marqueteiros do PT. Sua colaboração foi fundamental para as investigações da Lava Jato, mas essa colaboração não o livraria da prisão. Em 26 de janeiro de 2017, Ike foi alvo da fase Eficiência, um desdobramento da Operação Calicut, que o prendeu preventivamente. A investigação se concentrou em 2 pagamentos suspeitos. O primeiro foi de 16,5 milhões de dólares, por um contrato fictício de intermediação na compra de uma mina de ouro. O segundo pagamento foi de 1 milhão de reais, repassado ao escritório da até então primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, esposa do ex-governador Sérgio Cabral. A propina foi mascarada como pagamento por serviços advocatícios, supostamente prestados à IBX. 2 meses depois, em 28 de abril, Ike deixou o presídio por decisão do ministro Gilmar Mendes, que concedeu um habeas corpus e converteu a prisão em domiciliar. As investigações resultaram em uma sentença de 30 anos de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Mas seus problemas com a justiça estavam bem longe do fim. Em agosto de 2019, ele foi preso novamente, desta vez pela Operação Segredo de Midas, que desvendou um esquema internacional de manipulação financeira. A Lava Jato apurava transações com ativos e ações em bolsas do Brasil, Estados Unidos, Canadá e Irlanda, envolvendo uma conta offshore no Panamá, usadas por Ike para movimentar recursos ilícitos e ocultar patrimônio. O ex-bilionário, que havia prometido tornar o Brasil uma potência energética global, agora era cercado por diversas acusações de corrupção. Depois do fim do Império X, das multas milionárias da CVM, das condenações na Operação Lava Jato, Ike Batista tenta, ainda hoje, reviver as glórias do passado. Do Ike, você continua morando numa boa casa, numa mansão no Rio. Como é a situação de vida do Ike? Patrimônio? Bem de família. Patrimônio eu já falei, né? Está na minha cabeça. Eu já sei como é que eu vou fazer tudo de novo. Então, isso aqui ninguém me tira. E hoje eu... Após mais de uma década de crise em suas companhias e diversas acusações, Ike passou um tempo longe dos holofotes. Mas nos últimos 2 anos, ele reapareceu participando de podcasts e expressando seu desejo de voltar a ser o que já foi um dia. Algo que é bem difícil de acontecer, até porque Ike ainda enfrenta vários processos na justiça e acumula uma dívida de cerca de 4 bilhões de reais com a União, sendo o 15º maior devedor do país. Apesar disso, ele continua oferecendo consultorias empresariais e tenta se envolver em novos empreendimentos. Um deles foi a criptomoeda Ike, que chegou a ser anunciada, mas foi barrada pela CVM. Caso fosse lançada, ela financiaria sua nova aventura, a empresa de energia BRXZ, empresa que Ike atua como consultor, mas também participou da fundação da companhia. No entanto, o projeto enfrenta sérias dúvidas quanto à sua viabilidade. Um dos principais pontos de questionamento é a Brasil Invest, que representa os aportes da GF Capital e do Fundo Adige dos Emirados Árabes Unidos, um fundo com histórico de prometer muito e entregar nada. Outro ponto crítico é a própria Supercana, um cruzamento genético de cana-de-açúcar que, em teoria, produz até 12 vezes mais bagaço e 3 vezes mais etanol que a cana convencional. Essa biomassa poderia ser utilizada para fabricar combustíveis sustentáveis e plásticos biodegradáveis. Porém, a produção em larga escala esbarra em 2 grandes problemas: o custo de logística e insumos e a dificuldade técnica para processar a biomassa. Empresas como a Raízen, Embrapa e CTC já tentaram explorar esse potencial no passado sem nenhum sucesso. Ike Batista se tornou mais do que um ex-bilionário. Ele foi o rosto do otimismo que dominava o Brasil na era do boom das commodities. O discurso empolgado, os PowerPoints exuberantes e as várias capas da Forbes, tudo isso ruiu diante de uma realidade marcada por corrupção, alianças espúrias em Brasília e promessas vazias financiadas com dinheiro público. No fim, o homem mais rico do Brasil virou símbolo de tudo aquilo que nos impediu de ser de fato o país do futuro. E agora, como outros nomes daquela época, tenta reescrever a história. Mas o ciclo se repete: novas promessas, novos projetos, nova roupagem, mas utilizando dos mesmos velhos truques.